E lembrando também que caso você queira estudar small caps de maneira aprofundada, entender toda a dificuldade que a gente tem em investir nesse tipo de ação aqui no Brasil, considere ser membro, fazer parte da nossa comunidade. A gente tem milhares de horas já estudadas e a gente vem numa sequência muito forte tratando só de small caps. A única exceção nas últimas 2 semanas é que a gente trabalhou em cima de aluguel de ações. Então, se vale a pena, se não vale a pena. E a gente teve uma série muito interessante de 6 vídeos só tratando de small caps, que na verdade são um ótimo investimento. Quando a gente faz o estudo correto, encontra a empresa correta, aquela empresa que cresce, dá lucro e ao mesmo tempo remunera o sócio, elas conseguem entregar um retorno muito satisfatório para o investidor. E é com base nisso e nesses 2 estudos que a gente vai ver uma lista com 19 ações, todas elas com dividend yield projetado nos próximos 12 meses. E na segunda etapa, a melhor parte do vídeo, a gente vai ver com base em números uma recomendação direta daquelas que estão baratas e aquelas que estão caras e não faz muito sentido entrar e comprar essa empresa no momento. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando aqui pelo primeiro levantamento, que foi feito com 10 casas, 10 gestoras. É um levantamento interessante porque a gente não fica naquele universo de uma, duas ou três small caps. Apenas nesse estudo a gente tem 19 small caps e o dividend yield delas chega até 18%. Então o cenário ideal aqui pra gente é buscar crescimento e ao mesmo tempo remuneração. E como no Brasil esse número de pequenas empresas ele é muito reduzido, tanto nesse primeiro levantamento que tem 20 ativos, quanto no segundo tem 12 ativos e aquele mais interessante que a gente vai ver aquelas que estão caras e baratas, a gente vai deixar de lado empresas cíclicas, como a gente já conversou uma vez no caso de Petrobras, a gente tem muitas lacunas e a gente vai partir do princípio que o investidor ele não está num nível avançado de diversificação. Mesmo buscando small caps, ele ainda busca um certo nível de proteção. Então, se grandes empresas como Petrobras já passaram anos sem pagar nenhum dividendo, quem dirá então small caps do mesmo setor? Então, tudo aquilo que for cíclica, a gente vai deixar de lado, buscando o máximo de proteção. Tudo aquilo que for construção, tudo aquilo que for ligado ao varejo, a gente também vai deixar essas empresas mais sensíveis de lado. Trazer aqui no caso, por exemplo, a Vulcabras, que é uma empresa que eu tenho um carinho muito especial há muito tempo, e de 2 anos para cá o mercado parece que reconheceu o valor dela. O dividend yield atual dela está na casa de 20%, mas ela nunca teve um bom histórico de remuneração, ela nunca foi uma boa pagadora de dividendos. A gente vê isso pelo yield, a gente vê isso pelo histórico de pagamentos, e a gente vê isso pelo payout da empresa. Então, empresas cíclicas, setor de construção e setor de varejo, a gente vai deixar essas empresas de lado por enquanto. Então vamos olhar para a remuneração, olhar para os números dessas empresas e a gente vai começar pela BRB11, aqui a gente fala da BR Partners, é uma empresa que tem pouco tempo de mercado, de 2022 para cá, uma média histórica bem alta, próxima a 10%, e o dividend yield atual está acima dos 9%. É um histórico muito pequeno de distribuição, mas a gente vê que nesses 3 anos eles vão ficar muito próximos um do outro, a gente não tem grandes oscilações, e o payout é a mesma situação, pelo terceiro ano seguido ele vai ficar acima dos 60%. A BR Partners é uma empresa do setor financeiro, aqui a gente não fala de um banco, a gente fala de uma empresa muito mais voltada para o setor de M&As, que é fusão e aquisição. Ela é uma empresa muito sensível ao macro, muito sensível à taxa de juros, por exemplo. Economia e mercado desaquecido impacta muito a empresa, ela precisa de uma economia do mercado muito pujante. Quando a gente olha para o valor de mercado dela, é de 1,6 bilhões, ela realmente se enquadra em praticamente todas as linhas para quem busca uma small cap. Falar agora da Valid, mais uma empresa que a gente estudou de maneira um pouco mais aprofundada. O dividend yield atual da empresa está na casa de 7%. Ela é uma empresa que sempre pagou dividendos, sempre remunerou o sócio, e os únicos 2 anos em que ela não pagou foi em 2020 e 2021. Com exceção desses 2 anos, por conta de tudo que aconteceu em 2020, em todos os outros anos ela pagou dividendos. A gente viu ali nas colunas uma certa oscilação nesses dividendos, e isso é muito por conta do payout dela, que mesmo sendo alto, ele sempre oscilou bastante. Em alguns momentos ela paga acima daquilo que ela gera de caixa, em outros momentos a empresa não distribui nada, um payout muito oscilante, a gente tem pouca previsibilidade no caso dela. É uma empresa que está aqui como bens industriais, mas a Valid ela é muito mais voltada para a parte de tecnologia, parte de segurança, parte de pagamentos também, e ela tem um valor de mercado na casa de 1,8 bilhões de reais.
Banco Pine, primeiro banco da nossa lista, chama muita atenção recentemente. Tem um dividend yield histórico acima de 8%, o atual está na casa de 7%, porém a gente teve muitas lacunas. É um banco que teve muita dificuldade recentemente, ficou um período muito longo sem pagar nenhum dividendo. O resultado atual dele parece ser satisfatório, mas a minha sugestão é para quem quer essa empresa, dá uma olhada no balanço. A gente fez isso na nossa comunidade, dá uma olhada naquilo que ele tem de não recorrente. Ele é um banco que recém saiu de uma situação difícil. O payout dele também muito oscilante e um valor de mercado mesmo depois de toda essa alta de apenas R$ 1 bilhão. O Banco Pine é um banco que chegou a valer na casa de 200, 300 milhões de reais no momento de maior dificuldade dele. KEPL3, a Kepler Weber, que historicamente distribuiu acima de 5%, o dividend yield atual está próximo dos 8%, só que além de todas essas lacunas, a gente vê algo muito oscilante. Ela não é uma empresa cíclica, só que ela tem comportamento cíclico, tanto em receita, lucro e distribuição. A gente tem pouca previsibilidade, mas mesmo assim tem uma distribuição ok e o valor de mercado dela é de 1,8 bilhões de reais hoje. Falar agora da Allied ALLD3, talvez seja a primeira vez que a gente comenta dela aqui no canal. A gente tem histórico apenas a partir de 2021 e o dividend yield atual ele fica acima de 20%. A gente vê uma constância de distribuição dela nos últimos 4 anos. O payout médio fica acima de 40% e o valor de mercado da companhia ele é de apenas 700 milhões de reais. A Allied é uma empresa muito pouco conhecida, muito voltada também para um setor de difícil atuação. Aqui fala de eletrodoméstico, mas ela é voltada para eletrônicos, para equipamentos eletrônicos. Uma small cap um pouco mais conhecida, falar agora da Home, código Home 3. Sempre que possível, a gente traz sobre a empresa, ela sempre dá o pontapé inicial em toda a temporada de balanço, tem um dividend yield atual de quase 7%, historicamente pagou acima de 5%, o que é um dividend yield ok, mas quem quer uma small cap, que ao mesmo tempo que pague bons dividendos, pague de maneira constante, tem que ter uma atenção um pouquinho maior. No caso da Home, ela é sempre muito oscilante, a gente não tem previsibilidade. Do lado positivo, além de 5, 6% de remuneração, é a frequência dela. Quando a gente entra nesses períodos bons da empresa, ela chega a pagar 5, 6 vezes ou até mais. Ela tem uma alta frequência de distribuição. O payout dela reflete aquele comportamento cíclico, né? Uma média histórica próxima a 50% é uma boa média, só que sempre muito oscilante. No momento ela paga 20% e de repente ela distribui quase 100% do lucro e a Home tem um valor de mercado também na casa de R$ 1 bilhão. CSU Card System ou CSU D3, que caso o investidor estude, caso ele acredite que ela seja uma boa aposta, ele vai ter uma previsibilidade um pouco maior no que diz respeito a dividendos. E a CSU realmente ela é muito pequenininha, tem um valor de mercado na casa de 700 milhões de reais. Falar agora de Pomo 4 em um comentário rápido. Tanto ela quanto a próxima são concorrentes, são empresas interessantes, mas são empresas que para mim não faz muito sentido quando a gente fala de small caps, visando muito crescimento de receita, visando multiplicação de patrimônio. A gente fala de empresas que já são grandes, a gente já fala de empresas mais estabelecidas. Pomo 4 tem um yield atual de 5%, o histórico dela é baixo, tem algumas lacunas, o payout histórico é oscilante no caso dela. Aqui a gente tem o maior valor de mercado que a gente já viu até agora, e mesmo assim ela ainda pode ser considerada uma small cap. Porém, tanto ela quanto a próxima, que é a Randon, com o código RAPT4 na Bolsa de Valores, ela já tem uma receita também acima de 8 bilhões de reais. Então uma receita considerável. Vale a pena olhar com carinho um pouco maior o nicho, o produto final, a gestão e se faz sentido com uma receita praticamente de 10 bilhões enxergar essas empresas como small caps. O yield atual dela é de 4,5%, o pagamento sempre bastante oscilante, a gente tem pouca previsibilidade no caso dela. O próprio payout na última década mostra isso. E o valor de mercado no caso da Randon, ele é de 3,4 bilhões de reais. Falar agora da Tupi, com o código TUPI3 na Bolsa de Valores. Aqui a gente fala do setor de metalurgia. Ela tem um yield atual de 2,5% e apesar dela estar nessa lista, ela nunca teve um bom histórico de remuneração. Além de pagar muito pouco, ela sempre teve bastante lacunas. Ela paga pouco porque historicamente ela distribuiu pouco. A gente vê 30%, 25%, 15% de payout no ano passado. Então ela remunera muito pouco, por isso o dividend yield é baixo. E o valor de mercado dela fica próximo de 4 bilhões de reais.
Metal Leve, com o código LEVE3, aqui já é o extremo contrário. Historicamente, é uma empresa que remunerou muito bem. Metal Leve, ela é uma das empresas que tem a maior média histórica de toda a Bolsa de Valores. Ela está entre as 15 e, se não me engano, entre as 10 empresas com maior dividend yield dos últimos 10 anos. Apesar de ser alto, a gente vê uma certa oscilação na distribuição da empresa, e no payout a gente tem a explicação do porquê ela sempre paga muito bem. Ela é uma empresa que tem um apetite muito grande por distribuir e por remunerar. O menor payout da última década dela foi de 70%. Então a gente tem 99, 95, 95. Ela é uma empresa que distribui praticamente tudo aquilo que ela lucra para o sócio. E o valor de mercado também está na casa de 4 bilhões de reais. Banco BMG, com código BMGB4, segundo banco da lista, ele tem uma média histórica acima de 9%, mas o histórico aqui ele é muito pequeno, só a partir de 2019. O dividend yield atual é de quase 14%. Ponto positivo fica pela constância do banco em pagar e em remunerar, o que ao mesmo tempo é um ponto negativo. A gente já fez vídeos sobre a empresa aqui. É uma empresa que tem muito apetite para distribuir, mostrou isso em apenas 4 anos, porém faz isso até mesmo em momentos que ele não deveria, em momentos que ele não poderia distribuir. O banco acaba distribuindo, o pessoal gosta disso, e o valor de mercado do BMG está na casa de 2 bilhões de reais. Brasil Agro, com código AGRO3, primeira empresa do setor nessa lista, tem uma média histórica muito boa, acima de 7%, e o dividend yield atual da empresa ele é de 12,5%. Mas uma empresa que não dá para a gente esperar muita constância no pagamento, além de lacunas, ou seja, períodos em que ela não paga dividendo nenhum, o que já é um ponto negativo. A gente também não tem previsibilidade, né? Ele tem um comportamento cíclico, tanto de receita-lucro e também distribuição. O payout dela mostra muito disso. Em momentos ela distribui 80%, e logo no ano seguinte ela distribui apenas 10%. Em 2022 ela distribuiu quase 200% do lucro dela, mas do lado positivo a gente vê um apetite muito grande. Ela é uma empresa que gosta de distribuir quando ela tem capacidade. No momento que ela gera bastante lucro, ela distribui bastante para o sócio. E Brasil Agro tem um valor de mercado hoje de 2 bilhões e 600 reais. E a última ação dessa lista, a gente vai falar da Sanepar, que também se enquadra como uma small cap, que também se enquadra como uma boa pagadora de dividendos, código de negociação SAPR4. E eu queria chegar muito aqui, porque no caso dela, além de olhar esses números, que é uma análise muito rápida, eu queria falar do nicho, porque muita gente que pensa em small caps, pensa em multiplicação de capital, e isso no Brasil é muito difícil. Ainda mais se escolher um nicho errado. Um bom exemplo é a própria Sanepar. Não dá para ser sócio dela porque ela é uma small cap e querer multiplicar o capital por 100 vezes, porque ela não é uma VEG, ela não vai inventar nada, ela trabalha com água e esse é o produto final dela. Então tá vendo como não dá pra gente olhar para dois tipos de números e saber se essa empresa tem futuro, saber se ela vai multiplicar patrimônio. A análise de uma small cap ela é um pouco mais complexa do que isso. No caso da Sanepar, essa questão do nicho joga contra, não adianta querer multiplicar o capital por 100 vezes ou por 1000, porém ela tem um lado muito positivo, que é a previsibilidade. Ela tem uma média histórica acima de 6%, o que é algo positivo. O dividend yield atual está na casa de 4,5%, aqui muito por conta da disparada das ações. E o lado extremamente positivo dela é esse daqui. Essa imagem não é da DRE da empresa, não é crescimento de receita. Aqui, por incrível que pareça, a gente fala do histórico de distribuição. Tá vendo como ele cresce como um reloginho? Essa é a Sanepar quando a gente fala de remuneração. Ela cresce de maneira lenta, por isso não pode comprar ela achando que ela é uma small cap que vai deixar você rico e vai multiplicar o seu capital por 100 vezes. Cada empresa tem um comportamento específico e no caso dela é uma small cap de crescimento lento, porém que paga muitos dividendos. E essa imagem para mim, para quem realmente gosta de dividendos, essa evolução de distribuição ela é a imagem mais importante. Isso daqui vem antes de frequência, vem antes de que se ela anuncia nesse ano e paga daqui 6 meses, nada disso faz sentido se a empresa não evoluir e crescer, como a Sanepar é uma das poucas empresas que faz isso em toda a Bolsa de Valores. E o payout da empresa é reflexo disso. De 2015 a 2018, por exemplo, ele ficou igual a um relógio, 47,4, 47,4, 47,4 e 47,4 por 4 anos seguidos. A Sanepar é um verdadeiro relógio de receita, lucro e também de dividendos. Com tudo isso, ela é a empresa mais cara dessa lista. Apesar dela ainda se enquadrar como uma small cap, ela já tem um valor de mercado na casa de 9 bilhões de reais.
Agora que a gente já viu os números dessas empresas, deu para saber quais pagam bem, quais não pagam bem, quais são mais confiáveis, quais são aquelas que têm maior previsibilidade, a gente vai ver nesse levantamento quais estão caras e qual delas está barata na bolsa de valores. Para isso, eles se utilizaram do PL médio dos últimos 5 anos e fizeram também um projetado dos próximos 12 meses. A lógica aqui é, se o PL projetado é inferior ao médio, o papel pode ser considerado barato. Aqui, de alguma maneira, talvez eles tentaram se utilizar da regressão à média, apesar de que é uma maneira bem simples. Eu acho muito válido, porque no caso de Shiller, ele nunca olha nada com menos de 10 anos, a gente tem que colocar inclusive inflação na conta, mas eu acho super válido olhar a média dos últimos 5 anos, inclusive eu acho uma tática muito boa. E além disso, saber quais estão caras e quais estão baratas, eles já deram pra gente também um preço teto, se utilizando o 6% de distribuição como base. No caso da Brasil Agro 3, na visão deles, ela está cara, porque o PL projetado está acima de 11 vezes, e nos últimos 5 anos ele teve na casa de 7 vezes, e o preço teto para ela está na casa de R$55. A Lide também é outra ação que está cara. A Aura 33, a Aura Minerals, a gente não falou dela, mas no levantamento deles ela está cara. Banco BMG está barato para eles, porque o PL projetado até 2025 fica na casa de 6 vezes, e nos últimos 5 anos o PL médio ficou acima de 7 vezes. BR Partners está barato na opinião deles, tem um PL projetado de 24 vezes, é um múltiplo bem alto, principalmente porque aqui a gente fala de expectativa de crescimento, mas tome um pouco de cuidado com isso. E o PL médio dos últimos 5 anos ficou acima disso, muito próximo de 30 vezes o lucro. A CSU também está barata, com PL projetado abaixo do PL dos últimos 5 anos. Kepler Weber também barata, a mesma situação. Lavi também está barata. Aqui a gente fala setor de construção, a gente não falou da empresa. Metal Leve 3 também está barata na opinião deles, com PL dos próximos 12 meses abaixo dos últimos 5 anos. Banco Pine para eles está caro. Estranhamente aqui eles colocaram uma expectativa negativa do próximo ano, frente aos 12 vezes que ele foi negociado nos últimos 5 anos. Marco Polo, Pomo 4 está barata. A Randon está cara. Petro Recôncavo está barato. Isso daqui é meio que consenso. O mercado como um todo acredita que as empresas desse setor elas estão baratas hoje, mas aqui a gente fala de empresa cíclica, ligada a uma commodity que não cede muito de preço, ela cedeu muito pouco. Essas empresas parecem que elas estão baratas por conta da geração de caixa, mas levem sempre em conta aqui a questão de inversão de múltiplos. Tome um cuidado um pouquinho maior quando a gente fala de petroleiras. A Home tá cara, na opinião deles, e tanto Sanepar, Tupi, Valide e Vulcabras, na opinião deles, todas elas estão baratas. Aqui a gente claramente tem um erro, né? Tanto o PL atual quanto a média dos últimos 5 anos no caso da Sanepar, ele tá muito acima, ele não é de 35 vezes. O PL atual, por exemplo, de SAPR11, ele tá na casa de 6 vezes. Isso aqui provavelmente é um erro de digitação, mas na opinião deles, ela tá barata, com um preço teto de R$23, para quem quiser uma remuneração mínima de 6%. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais extenso, mas eu quis trazer ele por conta da quantidade de ações que a gente iria falar. A gente sai daquelas recomendações de 2, 3 ações, a gente viu um universo muito maior de empresas e isso daqui ajuda bastante gente. Isso daqui com certeza, para quem já tem um portfólio e está buscando hoje algumas poucas e boas small caps, é preciso uma análise muito mais aprofundada, mas isso daqui com certeza já é um bom pontapé inicial. E deixa no comentário aí, você que está buscando small cap, se já é sócio, se está buscando ser sócio de alguma dessas empresas. Fica o convite de novo, mesmo que seja só para olhar esse tema lá na nossa comunidade para fazer parte dela. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.